E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, professor de Legislação Empresarial, e o nosso tema de hoje é sobre o contrato de franquia, o contrato de franchise. Esse contrato de franquia, ele obedece à a legislação que é o Código Civil, assim como a legislação que trata especificamente sobre as franquias. Dentro de qualquer contrato, temos as partes dos contratos. Então, em um contrato de trabalho, eu tenho como partes o empregador e o empregado. Dentro de um contrato de compra e venda, eu tenho o comprador e o vendedor. Dentro do contrato de franquia, eu tenho o franqueador e o franqueado. O franqueador é aquele dono da marca, dono do modelo de negócio, o dono da produção no geral. Já o franqueado é aquele que vai se submeter a esse contrato de franquia, que ele vai possuir alguns direitos e possuir alguns deveres também. O franqueado, ele se torna o beneficiário desse sistema de franquia. É bom a gente observar que dentro desse contrato de franquias, o franqueado e o franqueador, eles têm uma relação civil, uma relação empresarial, de natureza empresarial. Então, esse contrato de ambos, ele basicamente é um contrato empresarial e não um contrato de emprego. Então, é muito importante que essa relação entre ambos, ela nunca será uma relação de emprego. Então, o franqueador, ele não está dando um emprego para o franqueado, não tem nada a ver. Essa é uma relação empresarial entre os dois. Dentro do contexto histórico da franquia, a franquia ela se deu nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, por volta de 1860, foi trazido esse conceito de franquias por meio da marca Singer, Singer Corporation. Essa marca Singer Corporation era uma marca de máquinas de costura. Então, o dono dessas máquinas de costura, ele estimulou o pagamento parcelado. Até então não existia o pagamento parcelado. Só que as máquinas de costura eram tão caras que eram máquinas muito específicas. Era para um nicho específico de costura. Então, essas máquinas elas eram muito caras. E esse empresário, o Singer, ele não conseguia alcançar todos. Ele conseguia alcançar apenas uma parcela da população. Mas ele queria mais, ele queria alcançar mais mercados. Então, ele teve a boa ideia de fazer o pagamento a prazo, que seria o parcelamento. Então, em razão do valor daquelas máquinas, em valor delas serem inacessíveis financeiramente para algumas categorias profissionais, principalmente a categoria de costura, né, os costureiros no geral. Então, ele fez esse pagamento a prazo. Daí, então, se popularizou nos Estados Unidos. Logo após, Singer, que é o sócio, né, o diretor da Singer Corporation, ele conheceu alguns administradores de empresas, conheceu alguns
advogados. Daí então eles tiveram a ideia de expandir ainda mais seus negócios, porque para a Singer não bastava apenas ter o pagamento a prazo, queria alcançar uma grande parte da população, a parte da população que não tinha muito poder econômico. Porém, decidiu então realizar esses primeiros contratos de franquia por meio de seus administradores, por meio de assessoria jurídica dos seus advogados. Com isso, a Singer Corporation ela passou a trazer esse modelo de franquia, do qual o franqueado, que é a pessoa que está contratando também com o franqueador, que no caso é a Singer Corporation, que é uma indústria e dona da marca. Então, a Singer Corporation ela oferece para o franqueado, então ela oferece as máquinas, oferece também o suporte para essas máquinas, oferece o próprio nome da marca, então ela oferece a marca também para o franqueado utilizar, ela oferece todo o suporte para que haja essa franquia. Porém, a Singer, ela acaba não precisando de produzir novas filiais. Ela não precisa de produzir novas filiais. Basta ela fazer esse contrato de franquia que ela vai alcançar vários mercados, inclusive vários estados, vários países. Então, essa foi a história da franquia. Ela se deu nos Estados Unidos por meio da Singer Corporation. Daí então, esse sistema de franquia passou a ser muito utilizado dentro dos Estados Unidos. Foram surgindo vários outros modelos de franquia. Dentre eles, as redes de fast food, que a gente conhece, muitas delas, como o McDonald's, o BK, entre outras redes de fast food, muitas que a gente nem conhece. Então passou a virar como se fosse uma moda lá nos Estados Unidos, a moda das franquias. Elas começaram a se popularizar muito. Daí então houve as primeiras legislações regulamentando as franquias, porque quando começa a ter um mercado muito expressivo de contratos nesse modelo de franquia, várias pessoas começaram a ter alguns problemas em relação às franquias. Então apareceu diversos julgamentos, diversos problemas jurídicos por conta do contrato. E por conta disso, os Estados Unidos teve que começar a regulamentar. Regulamentar é criar legislação para formalizar esses contratos, porque a lei ela vai conseguir dar uma forma, dar mais segurança jurídica para o contrato, principalmente o contrato de franquia, que envolve várias coisas, que envolve a marca, o produto, o serviço, entre outros. Então foi avançando esse sistema de franquias, já aqui no Brasil as franquias elas se deram, as primeiras franquias foram as escolas de idioma, como por exemplo a CCAA, na sequência a Boticário. Então, a Boticário também foi uma forma de franquia, foi uma introdução das franquias aqui no Brasil, foi uma das pioneiras. E daí então só foi vindo mais franquias para o Brasil. Então o sistema brasileiro ele gostou desse sistema de franquia, os empresários também, então é muito bem visto. E para o franqueado também é muito positivo, por conta dele encontrar um modelo pronto já de negócio. Nesse contexto histórico, em relação às franquias,
não tem como a gente deixar de lado a história dos irmãos McDonald's. Então, os irmãos McDonald's eram donos de uma lanchonete pequena lá nos Estados Unidos que tinha o sobrenome dos irmãos, né, que levava o nome de McDonald's. Então, aquela pequena lanchonete, ela tinha seu jeito de fazer, jeito de servir, e dava muito certo naquela localidade. Só que os irmãos McDonald's tentaram ampliar o negócio, realizando outras filiais da lanchonete. Só que todas as tentativas fracassaram. Daí então eles deixaram para lá. Eles tocaram somente uma única lanchonete. Foi passando o tempo, né, eles ganhando bastante clientela, ganhando nome. E aí, com o passar do tempo, apareceu o Ray Rock. Então, o Ray Rock, ele se interessou pelo modelo de negócio dos irmãos McDonald's. Ele se interessou pela lanchonete, pelo jeito que eles fazem, o jeito que serviam. Daí então ele ofereceu uma proposta de realizar a franquia. No entanto, os irmãos McDonald's, eles acharam um pouco estranho, até porque eles não queriam mais gastar. Eles queriam sim expandir o negócio, mas eles não tinham mais interesse em fazer outras filiais. Até porque eles já tentaram fazer e não deu certo. Todas as tentativas foram fracassadas. Mas então o Sr. Ray, ele explicou como seria esse modelo de franquia, do qual os irmãos não precisariam investir, não precisariam desembolsar, eles não teriam esse problema de ter que investir em um novo negócio. Eles não precisavam disso. Eles só precisavam realizar esse contrato de franquia, do qual o franqueado, então o McDonald's seria o franqueador, já o franqueado seria esse investimento do Ray. O franqueado, ele teria aquela obrigação de escolher o ponto do negócio, de realizar a contratação de profissionais de arquitetura, profissionais jurídicos, assim como os profissionais que iriam atender o público e servir e produzir os lanches. Então, os irmãos McDonald's, eles se interessaram por fazer esse contrato de franquia, e muito deu certo. O objetivo principal da franquia é expandir o negócio. Então, dentro do modelo contratual de franquia, eu tenho a expansão do negócio sem que o franqueador ele desembolse algum valor. Então, não é necessário o franqueador gastar fazendo uma nova filial, gastar dinheiro contratando pessoal. Então, o franqueador, ele não precisa realizar isso. Quem vai realizar essas contratações, quem vai escolher o ponto do negócio, quem vai fazer este investimento será o franqueado e não o franqueador. Então, esse objeto da franquia, ele visa expandir todo o negócio. Lembrando que o franqueado, ele já vai aproveitar um modelo de negócio, um modelo de gestão já existente. Então, o franqueado, ele vai desfrutar da marca, ele vai desfrutar do marketing, ele vai desfrutar de todo o aparelhamento já estruturado do negócio. Lembrando que dentro desse contrato de franquia, se trata de um modelo de ganha-ganha.
do qual tanto o franqueador ele vai ganhar, quanto o franqueado também. Porque se o franqueado ele fosse fazer uma filial, né, se ele fosse fazer aí uma lanchonete, vamos supor que o franqueado ele não seja um franqueado, tá? Vamos imaginar que não tem franqueamento. Esse investidor, se ele fizesse uma lanchonete com a estrutura do McDonald's, obviamente que ele iria gastar muito, mas muito, muito dinheiro, sem contar que ele iria começar do zero. Iria começar do zero em relação ao marketing, então ele teria que fazer nova divulgação de seus produtos, teria que captar clientes, então ele começaria do zero. Então, nesse modelo de contrato de franquia, o franqueado ele acaba reduzindo seus gastos. Então, tem muitas franquias que a pessoa ela consegue abrir uma franquia com dinheiro de verbas rescisórias. Ou seja, quando uma pessoa ela é demitida do trabalho, nesse caso ela recebe, se ela for demitida sem justa causa, nesse caso ela recebe verbas trabalhistas, como por exemplo as férias, 13º proporcional, férias proporcional, entre outras verbas que estão presentes dentro dessa rescisão de contrato de trabalho. Daí, muitas pessoas conseguiram fazer esse contrato de franquia por meio das suas verbas rescisórias. Elas receberam dinheiro da empresa, do qual elas foram mandadas embora, e elas abriram um negócio, se tornaram empresárias. Então, é um modelo de negócio que é um pouco mais acessível. Dentro desse contrato de franquia, então vamos ter o uso da marca, então o uso de uma marca que já existe no mercado, do qual os clientes eles já conhecem essas marcas. Existe uma autorização para a distribuição de bens, distribuição de serviços. Dentro desse contrato também pode haver o uso de sistemas, os sistemas informatizados, os sistemas do qual esse franqueado ele vai utilizar o mesmo sistema que o franqueador utiliza. Dentro desse contrato de franquia, existe a taxa de franquia. Então, dentro desse contrato, é importante que vocês saibam que existe uma contrapartida. Então, o franqueado ele vai contratar com o franqueador, só que em troca de utilizar a marca, o direito de distribuição dos bens e dos serviços, o direito de uso de sistemas informatizados, entre outros. Em troca disso, ele vai dar uma contrapartida para o franqueador. E essa contrapartida vai ser a taxa de franquia. Então, ele vai pagar essa taxa de franquia, que é como se fosse uma entrada para que ele faça o negócio. Essa taxa de franquia, geralmente, ela pode ser dada de uma única vez, ou também pode ser facilitado por meio de parcelamento. Existe também a outra contrapartida, que se chama royalties. Então, dentro desse contrato de franquia, existem os royalties, e os royalties eles pertencem ao franqueador. Então, o franqueado ele tem aquele direito de usar a marca, de usar e distribuir os bens e os serviços. Em contrapartida, ele dá o lance inicial, que vai ser a taxa, e na sequência, ele vai dar os royalties. Os royalties vai ser pagamentos mensais para o franqueador, que é o dono da marca,
o dono do bem, do serviço. Então, esses royalties serão um pagamento mensal. É como se fosse um salário para o dono da marca, o dono dos bens, dos serviços, o dono dos equipamentos tecnológicos, dos sistemas de software. Então, os royalties pertencem ao franqueador. E esses royalties são realizados de forma mensal, conforme o contrato. A Associação Brasileira de Franquias é um órgão que não é governamental, então seria uma organização não governamental, do qual essa associação ela vai cuidar desses contratos de franquia, ela vai ajudar as pessoas a realizar esse tipo de contrato, ela vai fomentar no Brasil a iniciativa dos contratos de franquia. Então é por meio da Associação Brasileira de Franquias que os organizadores, os franqueadores e os franqueados, eles se juntam, se associam a essa associação brasileira, que é a ABF. Então eles se associam e com isso eles têm vários benefícios, principalmente assessorias, eles conseguem fazer aí simpósios anuais, eles conseguem também fazer palestras, tudo para fomentar a franquia no Brasil. O contrato de franquia, ele é um contrato bem complexo. Então, vocês podem verificar que esse contrato ele não pode ter a natureza verbal. Lembrando que quando se trata de um contrato de compra e venda, contrato de compra e venda ele pode ser verbal, né? Então, as pessoas realizam contrato de compra e venda verbal e alguns outros contratos também as pessoas realizam de forma verbal. Só que esse contrato de franquia, ele tem toda essa complexidade. Ele envolve marcas, ele envolve patentes, ele pode envolver a distribuição de serviços, de bens, o uso de sistemas informatizados. Então é um contrato muito complexo e por isso ele necessariamente tem que ser escrito. Ele tem que ser documentado, de preferência ser impresso, ou então também pode ser um contrato virtual, pode ser um contrato em PDF, com assinatura digital. Esse contrato ele é composto pela circular de oferta e franquia, que é um documento obrigatório. Essa circular de oferta e franquia ainda não é o contrato, é como se fosse ainda antes do pré-contrato. Então vai ter a circular de oferta e franquia, vai ter o pré-contrato e o contrato no final. Então tem 3 etapas. A circular de oferta de franquia vai ser nada mais do que um documento que é obrigatório pela legislação das franquias. Essa circular de oferta ela vai falar como que vai ser essa franquia. Essa circular ela também vai tratar sobre os direitos e os deveres do franqueado e do franqueador. Então ela vai fazer essa exposição. Apesar dela somente expor o conteúdo desse contrato, é um documento obrigatório. Na sequência, tem o pré-contrato. Então, o pré-contrato ele já vai firmar um compromisso. Vai firmar um compromisso entre o franqueador e o franqueado. Dentro desse pré-contrato, já temos as cláusulas estabelecidas, já tem ele pode dispor sobre uma entrada, um sinal a ser pago. Então, esse pré-contrato, ele pode ser dispensável. O pré-contrato eu posso dispensar.
o que eu não posso dispensar é a circular de oferta. A circular de oferta eu não posso dispensar de forma alguma, porque a lei ela exige que tenha essa circular de oferta, do qual eu vou estabelecer os direitos e deveres. Eu posso pular a parte do pré-contrato, caso tanto o franqueador e o franqueado decidam por dispensar, pode ser dispensável. E o contrato, que é a terceira parte, ele deve ser escrito. Então é obrigatório eu ter o contrato e é obrigatório eu ter a circular de oferta da franquia. Lembrando que eu posso fazer, então, o pré-contrato. O pré-contrato ele vai vincular as partes, vai vincular o contratante e o contratado, que no caso é o franqueador e o franqueado. Ele vai firmar o compromisso. E esse pré-contrato ele é bom para quando você precisa de um prazo maior, né? Às vezes o franqueado ele precisa de um prazo um pouquinho maior antes de assinar o contrato, porque ele vai precisar constituir uma sociedade empresarial, vai ter que fazer o registro na junta comercial, como vocês sabem, que a condição para constituir uma sociedade empresarial, eu tenho que fazer o contrato, eu tenho que levar esse contrato a registro na junta comercial. Então, o franqueado, ele precisa de um tempo maior. Só que ao mesmo tempo ele precisa segurar, ou melhor, ele precisa assegurar todas essas propostas do contrato. Então, para que ele consiga assegurar todas as cláusulas e as condições desse contrato, ele pode fazer o pré-contrato. E por fim, há a realização do contrato de franquia e assinatura do contrato de franquia entre o franqueador e o franqueado. É bom a gente lembrar também que existem outras taxas. Pode ser que tenha outras taxas dentro desse contrato de franquia. Pode ter uma taxa de marketing, então é possível que tenha, por exemplo, uma taxa de marketing ou uma taxa de uso dos sistemas de informática. Então pode ser que tenha outras taxas dentro desse contrato. Então é importante observar essas regras. Pessoal, agradeço a vocês. Então curtam o meu vídeo e não se esqueçam de se inscreverem no meu canal.